O dia que eu encostei um crente na parede. E esse dia foi hoje. Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Marina e o intuito dos meus vídeos é trazer umas verdades. Doa a quem doer. Hoje tá eu aqui, né, estilo menina, cheia de, né, toda de vermelho, de brincos, de boca, né, bem adolescente. Mas enfim, não vim aqui mostrar meu look. É só pra, né, descontrair. Que eu vou entrar num tema bem polêmico, né? É, enfim, hoje vem um senhor fazer uns reparos aqui em casa, né? Aproveitando que às vezes eu trabalho de casa, às vezes não, mas enfim, né? Um eletricista. Enfim, e ele é cristão, protestante. Eu também sou, mas quem eu já disse, eu me encontro afastada. Tanto que eu tô me esforçando pra voltar aos caminhos do Senhor. E, enfim, mas ele é daquele tipo de crente, porque existe o cristão, né? E existe o crente, aqueles crentes chatinho, né? Que, enfim, né? O crente mesmo, né? Mas indo direto ao assunto. Desde a primeira vez que ele me viu, ele. A gente, né? Conversa vai, conversa vem, perguntou, né, se eu tinha alguma crença. Falei, não, sim, que não sei o que tal. Que igreja que você foi, que você ia? Eu expliquei, né, que eu fiz uma, né, a igreja que eu ia não era bem uma igreja, era uma considerada como seita. Aí eu expliquei toda a minha, né, que eu já expliquei em um vídeo aqui, né. Falei, por isso que eu não me encontro mais, porque eu me desanimei muito. É uma, como se diz? Enfim, era uma seita, desviava a palavra de Deus, os irmãos da palavra de Deus, enfim. E com isso eu acabei, sabe, saindo de lá, mas não era só por isso, porque eu descobri muitas podridões. Aí ele vem querer me aconselhar, que não sei o que, não, não pode desviar, não pode olhar. Aquele velho discurso que todo o protestante fala, não pode olhar pro homem, que não sei o que, tem que olhar somente para Jesus, né? E eu não concordo com isso. Por quê? Eu acho que. Aí já é outros 500, né? Mas eu não concordo e pronto. Eu acho que tem que dar bom testemunho sim, porque isso leva muitas pessoas ao inferno. Vamos combinar. Mas enfim. Aí, né, ele. Hoje eu realizei o meu desejo, que estava engasgado aqui na garganta há muito tempo. Eu encostei um deles na parede, que ele ficou gaguejando e sem resposta. Eu realizei talvez o sonho de muitos. Mas principalmente o meu, né? Ele, esse tal do perdão, que não sei o que, sim, Jesus fala sobre perdão, mas ele não fala que a gente tem que conviver com aqueles que nos fizeram mal. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei sobre a minha mãe, que eu tenho uma mãe narcisista, tal, religiosa, que não dá um bom testemunho, que vai pra igreja e volta com cão no corpo, né? Vive com cão no corpo. E, enfim, aí ele realmente, não dá, eu sei que, né, não é fácil, que é difícil, como tem um bonzinho, mas mesmo assim você tem que olhar pra Jesus e isso, aqui, não sei o que, você tem que congregar. Ele bateu nesse, né, martelo. E aí, você voltou pra igreja, né? Voltou a congregar, você tem que ir pra igreja, que não sei o que, você tem que voltar a congregar, que não sei o que, aquela coisa de crente chato, né? E o meu problema é esse, eu não quero voltar a congregar, né? Ir pra uma igreja física, é esse, né, a questão, X a questão, que ele ficou martelando. Aí, eu falei, ele falando sobre o não olhar pro homem, que não sei o que, né? Aí eu falei, você colocaria um pedó na sua casa com seus filhos? Não, não. Aí ele já fechou a cara. Falei, mas Jesus fala pra perdoar, Jesus fala que, né, que não sei o quê. Aí ele ficou, não, mas é que não. Aí começou a gaguejar. Isso vai, sabe, é referente ao vídeo que eu postei recentemente, sabe? O vídeo que eu postei recentemente sobre a hipocrisia dos crentes, que pega e fala assim: a gente tem que perdoar, que tem que, tipo, dar uma chance, uma segunda chance pras pessoas. E que os próprios crentes se contradiz, os próprios irmãos se contradiz. E onde eu falei sobre o que os psiquiatras falam, e eu falei isso pra ele, eu falei, inclusive os psiquiatras falam que. Aí antes de entrar nesse debate, onde eu perguntei pra ele se ele botaria um pedô com seus filhos, né, pra morar em sua casa. Aí eu falei que esse tipo de gente não tem perdão. Aí ele falou assim que não, Jesus perdoa e transforma tudo. Eu falei, mas os psiquiatras, os estudiosos, falam que esse tipo de gente não tem perdão e transformação, mas pra Jesus todo mundo tem. Aí foi onde eu falei, então você botaria um desse na sua casa pra ficar com seus filhos? Aí ele, não, não, não. Eu falei, mas você acabou de dizer que Jesus transforma todo mundo, perdoa todo mundo, né? Aí ele tá vendo como eles são hipócritas? Como os evangélicos são hipócritas? Que nem eu falei pra vocês. Eu sou cristã protestante, só que eu tô afastada, né? Só que eu não consigo me colocar nesse mesmo meio. Por isso, gente, eu falo pra vocês que estão de fora, né? Aliás, eu falei cristão protestante, mas assim, os católicos também estão no meio, tá? Que falam, né, que tem que perdoar, que não sei o que, essa questão. Que nem sobre a questão do aborto, né, que é um tema bem delicado. Mas e se acontecesse com a filha deles, de menor, que se fosse estuprar, né? Será que aqueles que falam que são contras, mas e se fosse com a filha deles? E se fosse com eles, né? É fácil falar como acontece na família dos outros, mas e quando acontece na nossa, né? Então, essas hipocrisias que me irritam, sabe?
Então eu sempre me coloco na pele do outro. E se fosse comigo? E se fosse com uma filha minha? E que nem eu sempre digo, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinho. Mesmo sendo menino, sabe, rapaz, melhor dizendo, eu sempre me coloco na pele deles, né? Então, aí eu encostei na parede e começou a gaguejar aquela coisa. Aí ele voltou de novo ao assunto. Não, mas você não pode olhar pro homem. Coisa que eu sempre ouvia na seita universal, não pode olhar pro homem. Essas justificativas, né, que eles usam, não pode olhar pro homem, para encobrir os seus podres, as suas podridões, os seus pecados, né? Pecados esses que, não é um pecadinho, né? Mas assim, pecadores mesmo, podres, crimes. Então é isso que eles usam pra encobrir as suas transgressões, as suas perversidades, né? Então, não dá pra ser conivente com certo tipo de coisa. Uma coisa é você cometer uma falha pequena. Outra coisa é você cometer um crime que não dá pra você continuar como um líder, um ministerial, como um discípulo de Jesus. Aí não dá, porque o próprio nome fala discípulo de Jesus. A gente tem que ser o exemplo de Jesus nessa terra. Aí já não dá. Você tem que ser, sabe, o espelho de Jesus nessa terra. E por isso que eu iniciei o vídeo falando, eu estou afastada, porque é melhor eu botar a cara e falar eu estou afastada do que falar eu sou cristã, falando palavrão, falando minhas besteiras. Senão eu vou falar, ué, mas que crítica é essa? Que evangélica que é essa? Eu sei que o mundo fala, eu sei que o mundo fala isso. Então, é melhor eu falar a verdade, falar eu me encontro assim, assim, assado, né, e estou tentando me levantar, do que chegar e falar eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico e faço N atrocidades. Então, eu sou sincera, eu sou transparente, essa é a Marina que eu sou, sabe? Do que ser que nem na Universal. Por isso que, né, eu peguei ranço da Universal, porque o que tem de podridão naquela igreja, que eles cometem atrás dos bastidores, mas fica lá com aquela imagem de santo, do pau oco, como muitos padres também, né? E a sociedade passa pano. Então, é isso que eu não entendo. E sabe? E foi isso que eu quis dizer pra esse eletricista, né? Pra esse senhor que vinha aqui. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu prefiro continuar não congregando. Ah, mas que não sei o que, tem que olhar só pra Jesus. Eu prefiro olhar só pra Jesus dentro do meu quarto, né, no meu secreto, aqui, no meu cantinho, do que conviver com pessoas que, né, têm a língua maior do que a saia. Então esse é o meu recadinho de hoje, gente.